Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com as nossas atividades do Enfoque, né? E hoje a gente está com a mesa bastante importante, uma discussão necessária para o mundo científico, né? Para esse evento aí que está tendo várias mesas, várias questões importantes, né? Todas são necessárias de discussão, mas a nossa mesa é uma proposição, né? A partir do Conselho de Pesquisa aqui da Uninter, né? Os conselheiros e os editores também dos periódicos científicos da Uninter. Então, esta mesa vem discutir justamente os desafios e perspectivas dos periódicos científicos, a relação ética, a avaliação e os processos editoriais. Para a gente entender um pouquinho mais, né, como é esse processo aí editorial, como é que eu faço para mandar um artigo científico, como é que eu faço para preparar esse artigo, né, a escolha do periódico que eu vou mandar, né, questões nessa extensão que nós vamos estar discutindo. Fiquem atentos, né, ao chat, mandem questões para nós, vamos estar respondendo as questões que vocês colocarem ali, e fiquem à vontade para colocar suas dúvidas, seus posicionamentos sobre o que nós vamos estar abordando hoje nessa mesa aqui do Enfoque. Para a gente discutir uma temática tão importante, nós temos dois convidados que eu tenho bastante alegria de apresentar. São dois professores que são envolvidos diretamente com os periódicos científicos e com a produção da ciência. Um deles é nosso colega aqui na Uninter, o professor Cláudio Hernandes. Boa tarde, professor Cláudio. Boa tarde, professora Desirê, tudo bem? Seja bem-vindo, mais uma vez um prazer. Já começo agradecendo a sua disponibilidade, como sempre, estar conosco. O professor Cláudio, que é conselheiro do Conselho de Pesquisa, conselheiro do Comitê de Ética da Uninter, editor do periódico Científicos Uninter, da revista Organização e do caderno, Sistêmica. Da revista e do caderno, não, só da revista. Revista Organização Sistêmica. Da revista Organização Sistêmica. Eu pergunto só porque o professor Cláudio sempre está à frente de mais coisas, mas também dá um suporte, né, ao caderno, né, porque nós temos as duas organizações. O professor Cláudio, então, é esse professor aqui da instituição que está aí conosco já por uma longa data, né, e que tem, além, né, de toda, eu vou falar basicamente aqui, uma apresentação mais formal aqui do currículo do professor Cláudio, né, de todos os professores não tem muito, a gente não vai ter como falar de toda a produção deles, né, mas ao longo aí das conversas a gente vai explorando, né. O professor Cláudio, ele é doutor em administração pela Universidade Positivo, mestre em administração pela Universidade Federal do Paraná, é graduado também ali pela Universidade Estadual de Maringá, tem uma formação aí, um lastro, né, forte na formação dele, dentre essas instituições, né. Ele é nosso professor aqui na Uninter, né, coordena cursos também na Uninter e tem toda esta representação aqui da sua atividade técnica dentro dos nossos conselhos, e também ele é líder de grupo de pesquisa, né, professor? O Sim, grupo PEGO. Grupo de Prática e Ensino de Gestão e Administração. Olha só. Eu sempre prefiro a sigla, né, professor Cláudio, porque o nome é grande do grupo. Então, líder de grupo de pesquisa, e aí com toda essa interface sempre da discussão da produção científica, da relação ética dessa produção científica e na valorização do próximo, né? Eu acho que isso é um a mais que não está ali no currículo do professor Cláudio, que eu estou colocando aqui, né? Uma pessoa que sempre valoriza as pessoas, é uma pessoa muito de fino trato para as tratativas, então é importante a gente trabalhar com pessoas assim, só agradeço. Eu que agradeço, Desirê. E, se você me permite, tem um lado da minha formação, uma parte importante dela que não fica ainda no meu Lattes, porque é de uma formação livre, né?
que é a psicanálise. Eu ia falar um pouquinho sobre, mas É, agora você me fala. então tá bom, mas é que assim, eu não tenho uma formação formal, né, no campo da psicanálise, mas cada vez mais tem sido o meu campo de estudo e de atuação. Então, há mais de 10 anos eu faço essa união, né, da gestão com a psicanálise, com a psicodinâmica do trabalho. Então, eu digo que, como administrador que sou, eu sou cada vez mais psicanalista, né? Cada vez mais me importam os indivíduos, as pessoas, os sujeitos, do que as organizações. Mas, sobretudo, a interface entre esses dois, né? Indivíduos e organizações. Isso não está no meu Lattes, mas está cada vez mais pulsante em mim. E hoje você faz a coordenação do curso, Sim. né? Então, é uma formação que está vindo ali transversalmente junto à tua própria formação mesmo, né? A tua formação, digamos, mais acadêmica na área ali da administração, mas que você veio, como eu falei assim, ó, professor Cláudio, próximo do ser humano. Mesmo na área da administração, a tua formação sempre vem voltada para isso, teus projetos de pesquisa voltados para isso. E não é à toa, então, que o professor Cláudio está agora na coordenação, né, do curso de psicanálise. Eu escolhi a formação em administração, mas quem acabou me escolhendo foi a A psicanálise, foi o psicanálise. campo. Eu escolhi falar sobre organizações, mas os sujeitos acabaram tomando um espaço grande, né? Vocês vejam que, então, nós temos um convidado com bastante expertise aqui nessa mesa aqui para falar aí dessa produção científica e essa relação nossa aí da interação humana. E para a gente fechar essa mesa de uma forma brilhante, eu gostaria de apresentar o meu outro colega que compõe essa mesa e que sempre está de parceria conosco aqui na Uninter, é meu parceiro no grupo de pesquisa no qual eu lidero aqui na Uninter, na revista, que eu também faço a editoração aqui na Uninter, e que é o professor Leandro Sartori Gonçalves, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor Leandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Desirê. Boa tarde a todos. Ao colega Cláudio também. Um prazer estar aqui mais essa tarde com vocês. Professor Leandro, ele é nosso professor formado pela Universidade Estadual de Campinas, né? É daí que vem o nosso lastro, professor Cláudio, né? A gente se conhece de lá, nossa formação lá, no grupo de pesquisa do STED-BR. Então, tem essa formação no doutorado na área de História, Historiografia, Filosofia e História da Educação, né, professor Leandro? Eu ia confundindo aí com a formação da História e Historiografia aqui da UFPR, né, que lá tem outro nome. É pedagogo também pela Universidade Fluminense. Falei certo, Leandro? Ou é a É o FEAB? UERJ também. A É o UERJ unidade também. é Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. A A unidade unidade aqui da acadêmica. Baixada Mas Fluminense, né? pertence também ao UERJ, é a mesma universidade. É a mesma universidade, né? O UERJ também, né? E hoje o professor Leandro é professor, então, da UERJ também, na graduação, também é coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, e ele é editor-chefe da revista Periferia. Correto, professor Leandro? Sim, correto. Eu estou na editoria da revista Periferia, já há uns 3 anos, né, mais ou menos. Essa revista é do programa de pós-graduação que eu atualmente estou coordenando e tem sido aí o desafio, né, de estar na equipe editorial de mais um periódico na área da educação, um periódico que tem feito algumas contribuições importantes, né, no tema. Prazer estar aqui com você, com o Cláudio. Muito obrigada sempre pela parceria, né? E hoje aqui para discutirmos um pouco mais essa relação
direta, né, professor Cláudio, dos periódicos científicos, e aí a gente conseguir também verificar aí como cada instituição analisa. O professor Leandro tem vindo e muito provável virá em outras oportunidades, até para formação para os nossos editores, né? Estamos pensando em algumas atividades em conjunto para além dessa mesa. Essa mesa já deu muitas ideias para nós, né? Para nós pensarmos aí atividades parceiras, atividades em rede juntos, né? Mas eu acho que é importante a gente colocar a questão mais para discutir periódicos pelo foco da gente pensar o olhar dos alunos, né? Não mais assim o foco nosso como editores, que também é importante, né? A gente olhar como editor, porque o editor ele não tem uma formação específica, né? Ele vai se formando na prática, né, professor Cláudio? Exatamente. Na lida dessa oportunidade de estar vivendo ali a experiência, como o professor Leandro colocou ali, mais um periódico na área de educação, no qual ele vai estar responsável, né? E é uma responsabilidade grande, porque a gente está falando em produção científica que está circulando aí, né? Para as novas formações e para quem está no meio da formação, quem está concluindo a formação, seja no mestrado, doutorado, na graduação, na iniciação científica, né? E aí, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os critérios de excelência do desenvolvimento de artigos científicos, né? Eu gostaria de abrir a palavra aqui, passando para o professor Cláudio. Quais os cuidados que a gente precisa ter para o envio de um artigo para um periódico científico, seja qual área for, né? O aluno não, né? Aqui a gente pode falar assim, o autor, né? O autor tem que ter qual preocupação para ele encaminhar esse primeiro artigo para um periódico científico? São muitos critérios, mas a gente pode focar nos principais. A gente tem que ter sempre em mente, e aí eu estou falando para quem nunca publicou, para quem publica eventualmente, para quem pretende publicar, seja um artigo resultado de um TCC, uma dissertação, uma tese, a preocupação é a mesma, é com o trabalho sério. Sério em que sentido? Quando a gente fala de um periódico científico, a gente está falando do registro de uma produção científica, de uma contribuição com o conhecimento. A gente está falando do registro, um grãozinho de areia que seja, né, no muro do conhecimento. E isso é uma responsabilidade muito grande. Um artigo vai ficar registrado para consulta posterior. Então, o que tem que ter nesse artigo, né? A partir desse inicial, né, dessa inicial que eu coloco como responsabilidade, tem que ter método, tem que ter compromisso com a metodologia, método científico, né, tem que ter rigor. A seriedade passa por você entender que você não precisa descobrir, reinventar a roda, né? Não precisa ter uma grande inovação envolvida naquilo que você está escrevendo, mas que a sua contribuição seja honesta, ainda que seja uma revisão daquilo que já foi feito, né? Então, um artigo científico, ele precisa ser limpinho, né, Desirê, né, Leandro? Hoje a gente tem muitas formas de se escrever, tem muitas ferramentas, tem a IA, tem muitas formas de eu cumprir tabela, né? Só que quando a gente recebe um artigo para um periódico e a gente desconfia de alguma coisa ou vê que aquilo que está escrito não tem lastro, né? Essa palavra é bem icônica, né? Não tem lastro, não para sozinho, não para em pé, às vezes dá até uma tristeza, né? Mas assim, boas fontes, rigor metodológico, metodologia adequada, se referenciar em clássicos mesmo, seria assim o básico. E aí eu já nem vou tão longe para falar da escrita, né, bem feita, mas também poderia, né, Desirê, uma boa escrita, uma língua culta, formal, técnica, né, pensando em quem vai ler. Porque
Complicar é fácil, difícil é simplificar. E eu acho, professor Cláudio, você coloca uma coisa bem importante, e daí eu vou até passar a palavra para o professor Leandro também falar um pouquinho sobre isso, que é justamente essa questão da autoria. E você mencionou antes na sua fala a questão da relação da escrita do artigo com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje que facilitam e que ajudam muito o aluno, né? Todos nós usamos, a gente não pode dar um passo para trás e dizer assim, olha, está ali a IA não faz bem, então não vamos usar, eu não uso, eu não deixo. Não tem como não deixar, porque ela está disponível, né? E a gente tem essa clareza. E aí, nesse sentido, quando você fala da escrita, e que daí eu vou passar a palavra para o professor Leandro, é justamente isso. A gente precisa ter o cuidado, não só, aqui dando exemplo, né, professor Cláudio e Leandro, da questão da IA, mas a gente tem que ter um cuidado da curadoria que a gente faz do nosso texto, com as referências, com as fontes que nós estamos utilizando, né? Não é só pegar lá do aplicativo, da ferramenta que está nos facilitando e mandar diretamente para o periódico científico, né, professor Leandro? Claro, Desirê, e esse é um ponto que eu acho que tem causado assim bastante atenção dos editores e dos próprios avaliadores dos periódicos, é esse cuidado de fazer uma revisão no texto atenta, a ponto da gente conseguir perceber o processo de autoria do texto, de composição final da versão que vai ser publicada. A gente percebe ocasionalmente que alguns autores acabam enviando para as revistas textos que têm fortes traços do uso da inteligência artificial, o que, em tese, não seria um problema caso houvesse a explicitação dos processos sobre esse uso do ponto de vista do rigor metodológico, como o professor Cláudio veio trazer na sua fala inicialmente, né? Porque um artigo científico ele é um texto muito objetivo, muito direto. Ele tem algumas etapas que os autores precisam se atentar na hora de escrever e se atentar na composição final do texto, que são etapas assim quase que fixas ou obrigatórias na maioria das revistas, né? Que dizem respeito à própria apresentação da temática, na introdução, uma explicitação clara dos objetivos, mas eu acho que, em especial, o Cláudio toca num ponto muito importante na escrita dos artigos, que é o ponto da metodologia. É na metodologia onde o autor do texto vai estar ali colocando quais as fontes, quais as contribuições, de que modo ele usou as ferramentas para poder estar produzindo esse texto. E, eventualmente, em caso de uso de alguma inteligência artificial que possa ter colaborado na estruturação enquanto ferramenta para a escrita, isso também precisa constar detalhadamente na metodologia do texto, né? Então, a metodologia, de fato, é uma etapa importante da estruturação desse artigo. Não só a metodologia, mas a própria explicitação dos resultados do texto com um nível de rigor e de detalhamento que reflitam uma escrita acadêmica. Porque aí sim há uma outra questão que tem sido bastante recorrente nas produções, que na eventualidade de alguém usar a inteligência artificial, acaba reproduzindo os traços linguísticos de composição da inteligência artificial, o que não é condizente necessariamente com a produção de um artigo científico, né? Na literatura acadêmica, nós temos características específicas na forma escrita que trazem uma fluidez e uma credibilidade maior para essa produção, né? Exatamente, professor Leandro. E uma questão bem importante que você trata, né, é essa questão dos parâmetros, dos padrões, né, que a gente vai conhecendo, né, a partir, inclusive, daí eu quero que vocês comentem um pouquinho essa questão da revisão por pares, né, até para que os autores entendam esse processo, né, e quando um artigo chega, né, ele tem revisores, tem a comissão editorial e tem os
revisores que vão analisar e que são professores, pesquisadores da área, né, que vão analisar aquele artigo. Mas o professor Leandro toca numa questão bastante importante, me fez lembrar, inclusive, que quando a gente está lendo trabalhos, artigos, ou a gente está fazendo pareceres para periódicos científicos, ou mesmo para eventos científicos, como o próprio Enfoque, né, que a gente teve submissões para apresentação de trabalhos, em que a gente vê na extensão do texto aquele padrão, por exemplo, de repetir algumas palavras, né? E assim, a gente vê aquela questão de repetir, não é repetir 2, 3 vezes, né, professor Cláudio? É uma coisa da repetição ali de 10, 12 vezes aparecer a mesma palavra num texto ali, digamos, ali de 4 páginas. Então, é sério, né? É uma questão bastante séria e que é aí que entra esse comprometimento para a gente pensar o que é o impacto e a relevância do que tem sido publicado e do que nós publicamos, né? Não estou nem falando aqui do Qualis, depois vocês podem até falar um pouquinho sobre isso, né? Da qualificação do periódico científico, mas eu estou dizendo o impacto mesmo do que nós, como editores, nos comprometemos com o que é publicado, né? Então, essa avaliação por pares, ela é bastante importante, né, para consistência científica, né, professor Cláudio, desses textos, né? A gente está falando de ciência, né? A ciência é feita por muitas mãos, né? Então, somos todos corresponsáveis por uma produção acadêmica. E a avaliação por pares é o que a gente, eu acho, né, de mais belo nessa produção e divulgação do conhecimento. Quando chega um periódico, um artigo em um periódico, vou falar assim, a professora falou da estrutura, né, do funcionamento básico, então, normalmente, são alguns filtros que a gente coloca, né? Então, a gente tem uma primeira leitura, que às vezes é feita pela editora, às vezes por alguém da equipe. Essa leitura vai olhar se tem pé, cabeça, braço, né? Se é alguma coisa minimamente estruturada. Depois vai para uma leitura um pouquinho mais atenta, né, da equipe de operacionalização. Por fim, vai para a avaliação de um parecerista da área, alguém que conhece aquele tema, que conhece aquele assunto, que é pesquisador daquele campo que o artigo trata, né? E aí sim, a gente está falando de pares que conhecem o tema. Então, essa contribuição, né, é muito importante, e aí eu destaco o papel do parecerista, que faz isso sem receber remuneração, né? E aí eu estou falando dos periódicos sérios, né? A gente pode falar dos predatórios, de quem cobra por isso, que aí é uma outra conversa, talvez alguns até sejam sérios, né? Mas eu estou falando do que é tradicional, ou que era tradicional até pouco tempo, a publicação que não envolve pagamento, né? Então, pareceristas fazem esse trabalho porque contribuem com a divulgação científica, né? E assim tem funcionado por bastante tempo. E assim, nesse processo, né, Desirê, a gente consegue verificar coerência, né? Então, coerência que às vezes, pessoal, não tem em um texto feito por inteligência artificial. Coerência é você ter um caminho claro e objetivo do início ao fim, né? Juntando o referencial teórico com um problema, com uma metodologia e com uma conclusão. Hoje nenhuma IA faz isso, né? Essa construção é feita pelo autor daquele trabalho. Mas a IA, sim, pode ajudar em algumas partes separadamente, né? Isso é perfeitamente aceitável, como disse o Leandro, desde que isso seja explicitado, né? Que isso seja declarado. Exatamente. Essa questão da estrutura, então, que você fala, Cláudio, é importante a gente, já que estamos, né, e não tem como a gente também não mencionar essa questão da IA. Ela vai dar uma estrutura, às vezes, né? Qual que é? O professor Leandro colocou aí, né? Tem itens obrigatórios lá, né, no padrão do envio do artigo científico. Preciso ter o título, ter a introdução, vem o desenvolvimento, depois do desenvolvimento, no meio ali você tem análise de dados, conclusão, referências. Digamos, isso é
o eixo, a espinha dorsal de um artigo. A IA pode até dar essa espinha dorsal, porque ela já aprendeu, né? Ela vai lá e já pegou todos os artigos, ela sabe que é assim. Mas o professor Cláudio chama atenção para o elo da coesão, né, professor Leandro? Será que sem fazer essa curadoria, esse artigo vai estar preparado? A gente já mencionou que não, né? Por isso essa necessidade desse elo, dessa coesão. E aí, professor Leandro, queria que você falasse mais um pouquinho dessa importância que são os pareceristas, né, fazerem essa análise, né, no sentido de que na relação ética também, né, porque o parecerista ele não sabe quem é o autor, ele está lendo o texto, ele está lendo aquela produção, ele está lendo aquela ideia científica que o autor está trazendo, né, professor Leandro? Eu diria assim que no processo editorial, o Cláudio até trouxe aqui, né, as etapas pelas quais o texto passa ao chegar num periódico. Então, o texto ele passa por uma triagem inicial e no momento intermediário ele vai aos pareceristas especialistas da área. Eu diria que essa é a etapa, assim, talvez mais significativa do processo editorial, na medida em que esses especialistas vão estar se debruçando sobre o texto para poder verificar ali a forma como os autores do texto eventualmente compuseram essa explicitação dos resultados da pesquisa científica, né? E aí é por isso que essa coerência entre o que está explicitado na introdução, nos procedimentos metodológicos, na articulação teórica que o texto traz no seu desenvolvimento e nas próprias conclusões, ela precisa estar bem estruturada e precisa estar com começo, meio e fim, né? É muito comum que, ao usar ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial, você até reproduz a estrutura de um artigo científico, mas nem sempre o encadeamento das ideias proposto como título, como objetivo ou como metodologia pela inteligência artificial vai estar coeso do ponto de vista da especialidade de uma área de conhecimento. Por isso, a autoria do texto, ela não pode ser colocada na mão de uma ferramenta tecnológica, né? E aí eu chamo a atenção para o termo que eu usei, ferramenta. Ela Uhum. pode ser usada como uma ferramenta, mas não como autora do texto ou quem vai de fato determinar o que vai ou não estar no texto. Então, o parecerista, ao receber o texto, ele vai estar atento a alguns fatores que são importantes, né? Isso, em geral, tem um roteiro ali que é criado pelo conselho editorial do periódico, mas o mais comum que a gente pode observar é exatamente esse ponto que Desirê trouxe, né, ao fazer a pergunta. O título, o resumo, estão coerentes? Estão falando do mesmo assunto? A questão problema e o objetivo, eles estão alinhados? Essa metodologia que foi proposta no artigo está colaborando para responder o objetivo do texto? A estruturação das ideias colocadas enquanto resultado dizem respeito ao tema proposto no texto? Quais as possíveis conclusões se chegou ao desenvolver esse estudo? Não é possível que o texto comece num tema e termine em outro. É preciso ter um Uhum. encadeamento e uma amarração dessas ideias, né? E aí os pareceristas vão estar muito atentos a esse ponto, enquanto aspecto de conteúdo. Só que o parecerista não vai apenas analisar o conteúdo, ele vai analisar também a forma do texto. Ele está formatado academicamente com coerência, né? Ele está com as referências que constam no corpo do texto, elas aparecem ao final de forma preenchida coerentemente com todos os dados das fontes que foram utilizadas. Essas são questões que são muito observadas e que a gente precisa ter bastante cuidado para que o texto não seja
interpretado, e aí eu já vou abrir um outro ponto que eu não vou explorar agora, mas mais para frente a gente vai tratar um pouquinho. Esse texto ele vai ser identificado, se eu coloco na referência ou se eu não coloco, como um possível texto que tenha diálogo com a literatura, caso eu explicite a fonte, ou caso eu não explicite a fonte, pode ser que a gente tenha uma interpretação, inclusive, de cópia da literatura, Uhum. sem atribuir os créditos aos autores, né? Isso é um tópico sensível que quem está produzindo o texto precisa se atentar. É preciso, caso a ideia que está no texto não seja de autoria pessoal, de quem escreveu o texto, atribuir os créditos ao autor com o qual nós estamos dialogando. Exatamente, professor Leandro. Vamos voltar exatamente nesse pontinho aí, mas eu vou passar a palavra aqui para o professor Cláudio. Professor É, Cláudio. é que esse ponto que o professor Leandro toca é central, assim, a estrutura, a coerência, né? Então, a gente pode falar de uma estrutura que é essa que a professora Desirê citou, né? Tem uma introdução, tem um problema, tem um referencial, tem metodologia. Então, normalmente as revistas, muitas revistas até dão esse Uhum, template, o que ela espera, o mínimo desejado. Quando uhum. você faz disciplina qualquer de metodologia, ou vê um livro, ele vai te falar qual que é essa estrutura. Mas tem uma outra estrutura que é tão importante quanto, ou talvez até mais importante, que é aquela estrutura conceitual, né? Os autores que eu utilizo, eles dão conta do problema que eu investigo. Faz sentido eu que vou pensar num exemplo bem esdrúxulo, tá? Existe marketing segundo Marx? Existe lições de marketing segundo Karl Marx? É, Se alguém vai propor uma coisa dessa, é, vai ficar muito claro que a pessoa ou não entende de marketing ou não entende do Marx. Porque ele, como autor, para essa área, Mesmo não. as duas coisas começando com M, são coisas diferentes. Acreditem, quando você escreve um artigo e vai buscar fontes e vai citar autores, quem é da área vai olhar para esse tipo de coisa. Muito mais se for Exato. em uma dissertação, se for numa tese, a coerência conceitual ela existe. Isso não quer dizer que num artigo que não seja resultado de uma tese ou de uma dissertação, isso não seja importante. É importante. Então, uma lógica, é um rigor conceitual que precisa ser observado. Isso é nosso. Assim, a ferramenta que a gente está citando aqui, a IA, ela vai te dar qualquer resposta que você quiser, ainda que não seja correta, né? Uhum. E isso é comum, né, Desirê, a gente fazer uma pergunta e vir uma resposta. E eu já vi, pessoal, situações em que a resposta que vem, ela é errada, ela é equivocada. Uhum. A IA, ela te responde, mas ela responde algo que ela considera que você vai gostar, dito simplesmente. Ela alucina, Porque né? ela já vê ali o teu perfil, ela vê Sim, o que você anda produzindo, o que você anda perguntando, e aí às vezes ela mesma dá uma fritada, é, né? E por isso a importância, né, professor Cláudio, desta curadoria e o que o professor Leandro coloca. A questão do que você reforça aí do referencial teórico, desta lógica orgânica do texto, né, a inteligibilidade do texto, mas mais do que isso mesmo, eu estou voltando ainda para o básico lá, tá, gente, professor Leandro? É o básico mesmo que o professor Leandro começou a falar ali, que é conferir mesmo. aham, Você está citando uma referência e você está utilizando essa referência no seu texto, né? isso. E isso tem lógica, porque quando a gente está escrevendo e a gente está tendo esse apoio da ferramenta da IA, às vezes ela pode até nos confundir, né? Porque a gente pede lá, escreva um trecho tal, daí ela puxa um texto com outro autor que não é o autor que você está usando e já vai lá para o meio do seu texto. Daí já bagunçou, né? E aí que é a fala final do professor Leandro ali agora sobre essa questão da nossa autoria, né? E dos cuidados. Será que a gente pode chamar assim de boas práticas, professor Leandro, com a escrita científica? Vou usar aquela fala. Vocês que estão aí, gente, ó,
assistindo essa mesa agora, entrem no chat, coloquem as questões, tá? Eu garanto que todo mundo deve estar pensando essa palavrinha aí que eu vou dizer agora, o tal do plágio, professor Leandro, né? Que a gente como professor e pesquisador, professor Cláudio, a gente fica às vezes até meio que constrangido de falar isso, exatamente por essa questão que às vezes a gente tem aquele olhar de pensar, poxa, esse pesquisador, é o caso de eu estar sendo parecerista em um periódico, talvez esse pesquisador não teve o cuidado de fazer uma curadoria de fato no seu artigo, uma revisão um pouquinho mais, né? Mas aí, como parecerista, isso já fica muito sério se eu considerar e deixar passar. Como professor, eu posso ir lá e conversar com o meu aluno. Vamos conversar sobre a ferramenta, né, que você está utilizando? Vamos formar, né, que é o nosso papel, né, fazer essa formação. Agora, a gente precisa cuidar dessas boas práticas, né, professor Leandro, na nossa escrita, para que não seja configurado essa palavrinha bonitinha que é o plágio. Então, precisamos de boas práticas éticas na nossa escrita, considerar até os elementos que são escritos por nós mesmos, né? Até porque na hora da publicação de um artigo, não é hora da gente ensinar o sujeito que ele não pode plagiar. Exato. Essa é a hora simplesmente de cortar, né? Exato. É a hora que a gente vai dizer, não, puxa, errou, né? Foi mal aí. E professor Leandro, até a questão, eu vinha falando, né? A questão a gente referenciar o que a gente já pesquisou, já estudou. Então, o autoplágio, a gente precisa tomar cuidado também, a gente precisa também referenciar, né, o que a gente está usando, não é uma coisa de, é como eu sou pesquisadora, sou da área de formação de professores, já escrevi vários materiais sobre isso, então eu vou usar, eu estou com uma encomenda, estou escrevendo um livro agora, então eu vou usar um trecho lá que eu já tenho produzido. Não dá, né, professor Leandro? Não dá para fazer assim, né? Não é visto com bons olhos, né? Vamos dizer assim, você acabar usando o próprio texto sem fazer a referência. Eu acho que é importante a gente retomar a questão, primeiro, antes de eu falar do plágio especificamente, a questão da curadoria dos autores que o professor Cláudio trouxe, né? Essa curadoria, essa coerência entre os autores, a inteligência artificial talvez não seja o suficiente para fazer uma boa curadoria dos autores, porque às vezes os autores têm perspectivas epistemológicas de produção do conhecimento que são diferentes, né? E que são, muitas vezes, até a gente olha superficialmente e acha assim, não, eles estão dizendo praticamente a mesma coisa, estão analisando a mesma coisa, mas são pontos de partida e objetivos de pesquisa diferentes. Então, às vezes as epistemologias se contradizem ou elas não simplesmente não combinam, você juntar um autor com o outro, né? Algo que também é muito comum é a gente perceber que às vezes há uma citação de um texto fantasioso que não existe, que não foi publicado e aparece ali o nome de um autor que a ferramenta de inteligência artificial citou. Em tese, aparentemente está até certo a forma como citou. Então, citou Santos 2016, mas quando você vai buscar o texto, ele não existe, né? Isso também tem acontecido bastante. Mas eu diria que, quando a gente se refere a plágio e autoplágio, nós estamos falando de um processo de uso das ideias, ou das suas próprias ideias, ou de uma outra pessoa, sem fazer a devida referência a essas ideias, sem dar os créditos devidos a essas ideias, né? Então, o processo de plágio, numa forma bastante simplificada da gente explicar, é quando a gente reproduz as ideias de alguém e, no final, a gente não bota lá o nome e o ano de referência daquela obra, né? Então, isso pode, em alguma medida, ser considerado um plágio, né? Da mesma forma, quando você cita o seu próprio texto, que já tenha sido publicado previamente,
sem explicitar que esse texto já está publicado e que ele é de sua autoria. Aí a gente chama de autoplágio. Da mesma forma que os autores utilizam de ferramentas para poder produzir os seus textos, os pareceristas também têm ferramentas tecnológicas que os ajudam a entender se há algum processo de plágio ou autoplágio ali, né? Hoje existem diferentes programas que a gente consegue passar o texto e mapear a porcentagem. E se o texto estiver ali na internet, ele vai dizer, inclusive, qual é o site onde esse texto está publicado, a porcentagem do seu texto em que você está copiando as ideias de um outro autor, seja uma cópia direta ou indireta, uma citação direta ou indireta. Isso permite que o avaliador do texto perceba se você fez o uso devido ou indevido das ideias, de um determinado autor, né? Se você, de fato, incluiu o nome desse autor nas referências ou se você simplesmente copiou as ideias e não mencionou nada, fingiu que a ideia ali era sua ou não teve essa atenção de estar dando crédito. Isso é importante de ser conferido pelos avaliadores, porque vai dar a validade de que aquele texto de fato é de autoria própria de quem enviou a submissão para a revista, ou vai estar prevenindo a revista de cometer. Isso é um crime, né? Plágio é crime. Vai estar prevenindo a revista de publicar um texto que não seja da autoria de quem submeteu o texto no sistema da revista, né? Então, eu acho que os autores precisam se atentar diretamente a isso. Inclusive, nas revistas que eu editoro, o primeiro procedimento que nós temos, quando o texto chega na revista, é passar o texto pelos programas que nós usamos para identificar plágio. E aí, na medida em que a gente identifica uma porcentagem significativa ali de cópia de texto, sem as devidas referências, o texto é de imediato reprovado, sem Uhum. sequer entrar no processo, no fluxo editorial mais profundo de análise detalhada do texto. Então, é algo que a gente precisa ter atenção. Uma outra coisa que eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, de quem está participando conosco, é para o fato de revistas que eventualmente publicaram textos e foi identificado plágio depois que o texto já estava publicado, e aí há um certo, assim, até constrangimento do autor, porque o texto ele é retirado do ar, ele é despublicado e há uma nota da revista indicando qual foi o problema que ocorreu naquele texto para ele ter sido despublicado, vamos dizer assim, né? Se a palavra, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele é retirado ali do ar da revista e aparece uma nota dizendo que aquele texto não era de autoria devida de quem submeteu no sistema da revista, era o texto de uma terceira pessoa que não foi devidamente referenciada. Então, isso é muito importante para que a gente evite algumas situações de constrangimento mesmo, Os no pro- fluxo editorial. São os processos de retratação, né, que são bastante complexos, né, Leandro? Que Sim, essas questões que você está colocando são bastante importantes. Quem está aí conosco nessa mesa e está preparando seus textos, vejam, né, a gente está tratando aqui de questões, né, professor Cláudio, que são basilares, Sim, né, para encaminhar esses artigos. Você tem algum comentário para fazer, né? sim, sim. Essa questão que o Leandro traz, eu acho que ela é importantíssima, né? Assim, é fácil a gente fazer uma cópia, um plágio, mas é fácil também a gente detectar, né? Eu lembrei, enquanto você falava, Leandro, que teve um caso, um texto que eu estava revisando, fazendo uma revisão inicial, estava bom, não estava ruim, estava ok, né? Mas faltava fontes, citação, enfim, o básico que a gente está acostumado, né? Então foi pedido para o autor que revisse isso e ele reviu, né? E colocou várias citações, vários autores
que eu olhei e falei, não, isso não, não está casando, né? Não tá, não dá para juntar Lé com Cré. E aí eu fui autor por autor, né? É, e era tudo fake. Olha só, assim, o tempo que a Uhum. gente perde com isso. Então, o texto não era desse autor, né? As citações não eram verdadeiras. E ele foi colocando lá para dizer que tinha, como se isso fosse funcionar, né? Então, não dá, né? Não dá para a gente perder tempo com esse tipo de coisa. Aqui nos periódicos em que eu atuo, Leandro, Desirê, é o mesmo processo. A primeira, é, a primeira filtragem, né, é feita Uhum. por softwares antiplágio. E é também pelo percentual que a gente analisa, porque eles não são Uhum. 100%. Tem coisas que ele aponta como plágio que não é é uma repetição de palavras, às vezes de uma frase. Então a análise ela tem que ser também da gente, né, Uhum. do ser humano. Mas isso, infelizmente, é uma briga de gato e rato, porque assim, às vezes eu penso que tem limite para a honestidade, mas para desonestidade não tem. Então, assim, há sempre alguém procurando uma maneira de burlar alguma coisa. E a própria IA, ela também aprende, né? Então, a gente já viu evolução no padrão de texto, né, Zerê? Aquelas palavras que se repetem, aquela estrutura, a gente vê que isso já não Ó, é mais vou como era falar, antes. vou falar uma palavrinha que eu aprendi, tá, Leandro e Cláudio, nessas leituras e revisões que a gente faz dos textos. A palavrinha, e às vezes é uma coisa que é da, olha, o que que é autoria, hein, gente? Que o professor Cláudio e o professor Leandro já falaram sobre isso, né? Que a gente precisa externar a nossa autoria no texto. Tem autores que colocam na sua autoria a palavra crucial, mas eu já olho ali, já digo, Uhum. né? Aí você vai lá, né, gente, fazer a revisão do texto e apareceu crucial uma É, vez, duas vezes, três vezes. Esses dias, numa revisão, apareceu 84 vezes num artigo, gente. Então, é, assim, essa é uma das palavrinhas que eu não sei porquê, mas ela parece que é matricial, assim, ali na IA, né? Então, vai é. aparecer, né? A gente vai entendendo essa, essa estrutura ali do que ela vai colocando, né? Algumas palavrinhas ficam conhecidas, né, Cláudio? É mais fácil, assim, quando a gente dá aula, né? Quando a gente fala com alunos, às vezes acontece, pessoal, alguém que fala nós vai, nós vem, de repente escreve um não obstante. Tipo, não combina e a gente percebe na hora. Não é o caso de um E daí o periódico, não mas obstante, então, gente, olhem, vejam só o que nós estamos colocando aqui, inclusive. Não é que você não possa usar. Mesmo que você fala não, nós vai, nós vem, porque pode ser a cultura lá, e aí você veio para o ambiente acadêmico é outro e você está aprendendo essas palavras. O problema é se o não obstante aparece 100 vezes no seu texto, né? Então aí a gente vai dizer, opa, está tendo algum problema. Aquela questão que os professores já colocaram aqui, ó, aquela coerência, aquele enredamento. O professor Leandro falou, olha, é título, resumo, com a aham, introdução, com o problema, objetivos, né? Eu sempre digo, inclusive, para quem está escrevendo artigo, para os meus orientandos, eu sempre falo assim, gente, faça um esqueminha, se você esquece, porque a gente começa a escrever a nossa pesquisa e às vezes a gente começa a tratar de outro, né? Porque é assim, pesquisar, a gente tem um problema e começa a descobrir outros, né? E sim. aí a gente se perde. Então, sempre deixa lá um esqueminha na sua frente, um layout na sua tela, põe um post-it lá do seu problema, dos seus objetivos de trabalho, para você ir Uhum. seguindo, né, essa articulação de ideias que precisa estar muito bem preparado no texto, como os professores colocaram, e que vai aparecer na hora que os pareceristas, que são os especialistas, né, da área, vão olhar, vão observar para isso, né? E é claro que quando aparecer coisa muito repetida, padrões diferenciados aí, como o professor Cláudio colocou, vai ser pego, né? É, Eu, pode falar, Desirê, Leandro. você me permite acrescentar? Eu queria também destacar que um bom artigo científico, ele, para além da estrutura formal, que a gente já falou aqui, para além de citar os autores, ele precisa ter dados significativos. O que que eu quero dizer com isso?
uma escrita científica, ela não é necessariamente aquela escrita que vai reproduzir e reiterar as coisas que a gente escuta no nosso dia a dia, no senso comum. Ela precisa tratar os dados e analisar esses dados de uma forma coerente, né? Então, eu sou da educação. É muito comum na educação, por exemplo, a gente escutar as pessoas dizendo assim: a escola tinha condições precárias, a escola pública tem condições precárias de atuação, e fala num sentido muito genérico do assunto, né? O bom texto científico, ele vai estar trazendo a fonte do dado, ele vai estar mostrando com rigor aquele argumento que você está tentando explicitar no texto. Então, não é só você botar ali o que você está pensando meramente. Você precisa trazer robustez, precisa trazer conteúdo para dentro do texto. Isso é uma coisa que não se pode fugir na produção de um artigo científico. A gente não pode ficar reproduzindo coisas que a gente escuta, colocando ali meramente como uma frase, um chavão, vamos dizer assim, dentro do nosso artigo. É preciso dar materialidade para esse texto. Isso é uma coisa muito relevante, que a gente precisa prestar atenção. Manipulação de dados. Quando a gente fala de boas práticas, né, professor Leandro, você toca numa questão primordial, né? Porque se a gente está falando de boas práticas, né, da relação ética do meu comprometimento com a pesquisa, e o tom original de qualquer pesquisa, justamente, são os dados, né? Sim. E a gente, né, eu, professor Leandro, somos da educação, professor Cláudio também, né, transita nessa área. A gente, a gente ainda sabe de casos de produção de dados, Sim. né? Então, essa relação ética, isso é primordial, né? De como a gente trata esses dados, de como a gente referencia esses dados, né? Porque por isso que falamos que estamos produzindo ciência. E aí eu vou trazer ali uma questão, professor Cláudio, que o professor Leandro fala da nossa área da educação, que na educação parece assim que às vezes é tudo muito generalizado, né? A educação sempre foi precária, na educação, vamos falar a formação de professores. Ah, o professor sempre foi desvalorizado, sempre de forma geral. E aí eu e o professor Leandro, que somos da área da História e Historiografia da Educação, a gente fica doido, né, com isso, porque a gente olha, pinça para as décadas, para os séculos, para a gente olhar como isso foi, né, estabelecido. E quando a gente fala em manipulação de dados, é justamente isso, né? Você está olhando dados da onde? Do IBGE, do MEC, da CAPES. Qual é você que produziu na sua pesquisa entrevistas, questionários, né, professor Cláudio? Isso é o tom original e primordial que temos que ter, dar conta para a boa prática no desenvolvimento do artigo científico. Sim, sabe o que me veio agora, Desirê? Aliás, me veio muitas coisas, né? Mas a gente só tem pouco tempo aqui para falar. Mas o que me veio foi a palavra produtivismo. Há mais de 20 anos eu tenho me deparado com essa questão. Qual questão? Lá na física, às vezes o sujeito estuda 10 anos para escrever um artigo. O artigo. Mas todo o nosso sistema acadêmico nos levou a ter que produzir muito. Quem está na área, quem está na escola pública tem meta. Quem está na escola privada também tem meta. Então, a gente não tem mais 10 anos para produzir um artigo. A gente tem que produzir 10 artigos em um ano. E como é que você vai ter a mesma qualidade daquele artigo, né, que foi produzido com 10 anos de pesquisa? Não tem. E aí, a gente associado a isso, tem as ferramentas que nos ajudam a produzir muito. Então, a gente cai numa loucura do produtivismo, de produzir muito, porque o sistema está pedindo para que a gente faça isso. E esse produtivismo pode fazer com que o pesquisador incorra a erros. Exatamente. Então, aquela honestidade que nós falamos lá no início da nossa mesa, ela se esvai. Por quê? Porque não dá tempo. Não tenho tempo de ter metodologia, de ter método, de olhar epistemologia, ontologia. Eu preciso escrever. E às vezes daí essa relação que o professor Leandro trouxe do senso comum, da generalização, ela vai entrando em camadas nesses artigos, né? É isso aí. E se não tem o cuidado ainda
diretivo com os dados que estão sendo utilizados naquela pesquisa, aí E é por isso isso, é complicado para os pareceristas, né? Para quem está analisando esses artigos. e é por isso, Desirê, Leandro, acho que o Leandro pode até comentar, que eu vi com bons olhos o fim do Qualis. Porque o Qualis, embora fosse uma forma de a gente ter acesso rápido à seriedade ou não de um periódico, isso foi trocado pela seriedade ou não do artigo, né? Porque o que importa hoje é o fator de impacto daquilo que foi escrito, não aonde ele está publicado apenas, né? É uma discussão que ainda não acabou, na verdade ela está começando, né? Mas está se falando sobre isso. Então hoje não basta mais eu escrever algo que seja aceito no periódico. Esse algo tem que ser relevante, tem que ser de qualidade, né? Então, mais vale um arroz com feijão bem Bem feitinho feitinho. do que um estrogonofe com gosto de papelão, né? E que o produtivismo acadêmico acaba levando a esse... o que você falou? Estrogonofe com gosto de Olha papelão. só, com gosto de papelão, né? Papelão, produtivismo acadêmico. Justamente. Essa relação, Leandro, você quer falar um pouquinho O Leandro sobre vai falar. essa relação desse Queria produtivismo? comentar. Desculpa, né? Eu quero comentar um exemplo concreto que aconteceu na produção de uma pesquisa recente que eu estou orientando, em que a autora da pesquisa, ela colocou assim, no meio da frase, no texto, ela colocou assim, antigamente, todas as crianças brincavam. E aí aquilo ali era uma generalização, como se as crianças todas tivessem o direito à brincadeira, né? Aí eu questionei ela, mas de onde você tirou essa informação? Porque, do ponto de vista da história, isso não faz o menor sentido. Aí eu peguei um trabalho, né, que mostrava que há 40 anos atrás, no mesmo município onde ela mora, existia escola, né, para crianças de 7 aos 14 anos, em que, dentro da escola, o eixo central educativo era o trabalho, eles tinham que trabalhar. Tinha o horário da panificação, tinha o horário de estar na plantação. Eu disse, mas de onde você tirou que antigamente todas as crianças brincavam? Então, quer dizer, quando eu trago o exemplo da análise de dados a partir de fontes confiáveis e de dados concretos, eu estou querendo me referir a isso, né? O autor precisa ter o compromisso de estar ali fazendo um trabalho científico sério de verificação de dados e não sair colocando frases que ele supõe que sejam verdadeiras, né? Isso é um ponto. Um outro ponto, aí eu vou retomar o uso da inteligência artificial, diz respeito, por exemplo, uma estudante, também minha estudante, resolveu que ela ia trabalhar com alguns dados do censo escolar, e aí aquelas planilhas do INEP são enormes, né? Ela pegou e colocou aquilo na inteligência artificial e pediu para a inteligência extrair os dados. Só que ela pegou sem fazer uma curadoria dos dados. Quando eu comecei a analisar, eu fui percebendo diversas inconsistências. Aí eu questionei, como é que você produziu esse dado aqui? Ela falou, eu usei inteligência artificial. Eu perguntei, qual foi o prompt que você colocou lá para ela gerar esses dados? E aí tinha inconsistência, né? No prompt, na forma como você pede para a inteligência artificial extrair os dados. Quer dizer, tudo isso requer rigor, requer muita atenção do pesquisador na hora de estar produzindo os seus dados, né? Esse é um ponto que eu queria destacar. Vou passar, Desirê, porque eu sei que o tempo já está esgotando. Já volto, então, no outro ponto. Não, excelente, Leandro. Não, você ia fazer esse comentário, né, que ainda, né, com a questão que aqui no programa, o nosso programa de pós-graduação em educação, nosso mestrado e doutorado, as pesquisas são muito concentradas na área de educação e tecnologias, né? Então se estuda muito as ferramentas, né, as IAs, né, todas que estão por aí, né? E você colocou uma questão bem importante, que é essa sensibilidade do que perguntamos para o prompt,
né? O que você está colocando lá? E na questão de dados, principalmente quando a gente vai para a área de exatas, ele também dá uma confusãozinha, né, Cláudio? A gente tem feito bastante teste aqui e a gente vê que dá confusão, às vezes, em algumas referências, né, que tem autor que acha que a conferência de referências a própria IA pode fazer para colocar tudo na norma, né, porque ela inventa data, ela faz aquela confusão que você já falou, né, Cláudio, ali, né, de autores, né, então, importante esse destaque aí que o Leandro traz para a gente, né. Você quer comentar mais alguma coisa nesse sentido ainda, Leandro? Não, pode seguir, Desirê. Nós estamos, né, com a nossa mesa, é muito assunto, tanto que eu abri essa mesa já comentando para vocês que nós estamos com projetos, eu e o professor Leandro e o professor Cláudio, de fazermos aí alguma extensão, alguma formação, ainda que muita coisa nós precisamos falar. Essa mesa nós tratamos nesta relação direta mesmo, né, de dar esse primeiro apoio aí para quem está escrevendo, para quem quer encaminhar seus artigos e fazer justamente o básico, né? Para que, vou usar a palavrinha que apareceu aqui já, para que seja crucial para que você tenha o seu artigo, né, aprovado num bom periódico científico, né? Que tenha impacto, que tenha relevância, né, professor Cláudio? Sim. Não vamos nem falar do Qualis, né? Vá lá mandar teu artigo para o Qualis A1. Não, vamos falar aí do periódico que tenha relevância. Para isso, professor Cláudio, para a gente fechar, eu vou colocar duas questões, né? Uma para você e uma para o professor Leandro, para a gente fechar a nossa mesa do enfoque, né? E vocês, gente, coloquem aí os comentários, tá? E as questões que, mesmo que a gente não consiga responder agora, nesse momento da mesa, mas a gente entra em contato e deixa as respostas para vocês. A gente precisa pensar, uma das questões para os periódicos científicos é a divulgação, né? Quais estratégias a gente pode usar? E aí que ajuda, inclusive, os autores a pensar como que esse artigo, eu posso saber se tem relevância, se tem impacto social ou não, esse artigo que eu estou mandando o artigo, professor Cláudio. Quais são os determinantes assim que o autor mesmo pode analisar sobre isso? E daí nós, né, como editores também, para a gente pensar assim, preciso dar uma ênfase maior, né? Sim, como pesquisadores, isso vale para pesquisadores, vale para periódicos, vale para artigos, todos precisam aparecer, né? Todos precisam aparecer e ser, precisa ser possível encontrar os bons artigos, os bons autores, os bons periódicos. Assim, nós que publicamos, a gente precisa ser conhecido, a gente tem que estar numa rede social de pesquisadores, vamos dizer assim. A gente precisa ter Lattes, né? A gente precisa estar indexado em algum lugar. A plataforma Lattes é onde a gente é encontrado enquanto autor, né? Uma revista, um periódico também precisa estar indexado. Onde é que você vai encontrar uma revista? Se você não sabe que a revista Organização Sistêmica é mantida aqui na Uninter, tem um site, você não encontra. Ninguém vai achar ela. Ninguém vai achar, por mais que ela tenha artigos relevantes. Não, ela tem que estar indexada em algum lugar, né? Existem indexadores, existe Web of Science, existe lá o Cielo, né? Que são locais... O próprio Google, né, Scholar. Então, assim, existem lugares onde a gente vai pesquisar esses periódicos, né? Então, estar lá, né, hoje não é mais uma opção para nós se nós quisermos sermos vistos. Assim como não basta eu escrever um bom artigo e colocar na minha gaveta. Eu tenho que colocar ele em algum lugar onde ele vai ser achado. Serve para o periódico também. Então, ter DOI, né, é importante. Então, para o pesquisador, né, tão importante quanto ter Lattes, é ter lá, não sei como você fala, ORCID ou ORCID, as pessoas falam. Né? Abrasileiraram, mas o termo é americano, então é ORCID.
Então, assim como a gente está lá no Instagram ou no Facebook para ser visto, pessoal, e posta as coisas e quer que as pessoas vejam, da mesma forma, como pesquisadores, a gente tem que estar nos locais onde nós seremos vistos e seremos reconhecidos. Isso faz parte do processo da produção científica também, não é, Exato. Desirê? Exatamente, bem isso. Prestem atenção, então, né, nesses fatores, né, autores e pesquisadores, né, e editores também, né, o seu periódico está meio parado, puxa, estou vendo aqui que não estão baixando muito, não está tendo citação, vai olhar lá se ele está indexado em bons lugares, vai olhar os protocolos do seu periódico científico, se você consegue uma indexação que tenha uma amplitude maior, né, o DOI já é uma questão bastante importante para ser encontrado. Professor Leandro, e nesse sentido em que, como editores, a gente precisa se preocupar também, né, com as estratégias de como esse artigo vai ser encontrado, de como o periódico vai ser encontrado, né, ou digamos aí, da divulgação científica desse artigo, você poderia falar um pouquinho, para fechar sua fala de hoje, né, da importância, né, porque você está aí à frente, o professor Cláudio está aqui à frente da organização sistêmica, e você está aí, que aqui é o periódico aqui na Uninter, e você está à frente da revista Periferia, né? Qual é a importância desses periódicos científicos para a instituição? Por que ter periódicos científicos, né? No que isso vai contribuir para a instituição e esse impacto que a gente coloca, né? Que a gente já falou assim, olha, veja lá a relevância e o impacto do periódico no qual você quer escrever, né? Nossa, esse tema que você pediu agora para eu falar, eu diria que ele daria uma outra conversa, né? Porque ele é um tema assim bastante relevante e longo. No entanto, eu vou tentar assim, ser conciso na minha fala, no sentido de que a gente precisa pensar que o periódico científico ele existe para popularizar e para divulgar os conhecimentos científicos que estão sendo produzidos e para mostrar os diálogos que essa área a qual o periódico se vincula tem travado no sentido da produção do conhecimento científico. Então, a principal função da existência de um periódico é essa, de dar validade científica, de explicitar as contribuições inovadoras que estão surgindo. No E por, entanto, a gente percebe que muitos autores ainda têm assim a dúvida, mas como é que eu vou saber se esse periódico científico ele é válido? Aí a maioria dos autores acaba recorrendo ao periódico da instituição onde ele estuda, né? Ou onde ele trabalha, caso ele seja professor. O que não necessariamente, dentro do sistema de avaliação do Qualis, é visto assim com bons olhos, uma vez que a publicação de textos internos à instituição de vínculo da revista é visto como um processo de endogenia, né? O ideal seria, de fato, que os autores enviassem seus textos para revistas outras, é, de outras instituições, até de outros lugares do Brasil, onde o texto passe por um processo de revisão com os pares. No sistema Qualis, isso é relativamente tranquilo da gente achar, porque a gente entra lá no site CAPES, né, e localiza os periódicos daquela área de formação do autor. Então, isso é facilmente encontrado, quais os periódicos são vinculados àquela área de conhecimento, e já consegue identificar, inclusive, qual é o extrato onde ele está classificado, se ele tem o extrato A ou se ele tem o extrato B, né? Agora, essas regras vão mudar, né? O professor Cláudio, inclusive, sinalizou isso aí na fala dele, o que é muito importante, porque vão ser novos critérios que vão estar sendo considerados como critérios de avaliação e de validação de relevância de um determinado periódico. E cada área está caminhando em discussões diferentes. A gente tem áreas que estão caminhando, a partir do parecer que foi emitido no ano passado, para considerar a citação dos artigos
Outras áreas vão fazer a análise individual dos textos e outras áreas, como é o caso da área da educação, a validação de impacto vai ser feita por meio das métricas do periódico, dos índices que esse periódico tem, né? A discussão, inclusive, ainda não está fechada, mas está caminhando no sentido de se considerar o fator de impacto do índice H5, né? Produzido pelo Google, e mais os indexadores que o periódico tá vinculado. Mas isso é um assunto longo, né? É Sim. importante que, ao escolher o periódico, a gente tente, então, se ater a esse processo. É um periódico que tem um número significativo de publicações, ele está vinculado à base de dados que são importantes, que são relevantes na área. Ele tem um tempo de existência significativo, ele surgiu ontem, né? Qual é o tempo de existência desse periódico? Os pareceristas que estão ali emitindo os pareceres são pesquisadores renomados na área, são coisas que a gente consegue visualizar olhando um pouco o site do periódico, numa leitura um pouco mais cuidadosa do material, que é importante que seja feita. Excelente. Nós vamos estar colocando aí para vocês, inclusive essas referências aí que o professor Leandro colocou. A gente vai colocar ali os links para que vocês possam achar, procurar os periódicos por área, né? Por tema, assunto, né? Vocês conseguem fazer filtros ali para buscar por ano, né? E a gente vai colocar ali alguns links de algumas bases de indexação, como já citada aqui pelo professor Cláudio também, citadas aqui pelo professor Cláudio, para que vocês possam encontrar artigos relevantes. A nossa mesa chegou ao fim, né? A gente quer agradecer muito a participação de todos, quem escolheu estar aqui, fazer, né, o enfoque com uma atividade, com uma programação enorme, né, muita coisa rodando no ar aí, e quem escolheu estar aqui discutindo, né, o princípio da produção científica, dos artigos científicos, né, e de divulgar o que está se escrevendo, a gente agradece muito. Quero agradecer o professor Leandro mais uma vez, querido parceiro de pesquisa, e que vamos aí concluir aí rumo a 2026 muitos projetos juntos ainda. E agradecer aqui ao professor Cláudio, meu parceiro mais de perto também, né? E que também consigamos amadurecer aí muitas propostas aí para a gente pensar aí o avanço dos periódicos aqui na nossa instituição e em rede aí junto com o professor Leandro. Muito obrigada.